A paz do Senhor Jesus, meus amados amigos, meus irmãos, bem-vindos a mais um vídeo dos Salmos, agora no Salmo 24. Meus irmãos, está um pouco frio aqui no Rio de Janeiro, em São Pedro, abaixou um pouco a temperatura do jeito que eu gosto. Meu Deus, eu amo tempo frio, chuvoso, e agora eu tô com um casaquinho, porque na maioria das cidades aqui da costa litorânea tá tudo chovendo, tudo com clima frio. Nossa, amo esse clima de chuva. Enfim, meus irmãos, eu já peço que você pegue a sua Bíblia e vamos pro que interessa, no Salmo 24. Já abre sua Bíblia comigo. Hoje eu vou usar uma versão mais diferente, que é a Almeida Revista e Corrigida. É uma versão mais antiga, mas é muito boa. Eu gosto de versão mais antiga assim. Então vamos começar. Primeiro eu começo lendo todo o Salmo com vocês, eu leio tudo, depois eu venho comentando. Se você tiver um comentário, também pode deixar aí nos comentários para a gente ir estudando a palavra do Senhor e debatendo, né, para a gente evoluir. Salmo 24, já pega comigo. O título que está aqui é O Domínio Universal de Deus. Quem é digno de entrar no santuário? Deus é o Rei da Glória. Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele a afundou sobre os mares e a firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Primeiramente, meus irmãos, o Salmo já começa falando: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele a afundou sobre os mares e a firmou sobre os rios. Ou seja, a gente não é nada. Deus é o dono de tudo, de todas as coisas, e na Bíblia inteira nós vamos ver o propósito de Deus reinando sobre a vida dos profetas. Às vezes eles faziam coisas que eles nem mesmo queriam, como Oséias, que casou com uma prostituta. Foi o Senhor que mandou ele casar para representar o relacionamento de Israel com Deus. Tantas coisas como o profeta Isaías, que profetizou pelado, andou pelado pela cidade. Eu vou procurar as referências do que eu estou falando e deixar em algum canto do vídeo aqui para vocês pesquisarem, se vocês quiserem estudar mais sobre isso. Acho que foi Ezequiel que teve que comer a comida dele assada em um fogo que era usado o esterco como combustível, cocô de vaca, né? Enfim, vários simbolismos e coisas que os profetas eles tiveram que fazer, porque o propósito de Deus na vida deles era maior que o amor deles pela própria vida. Então a vontade de Deus tem que reinar sobre nós, porque nós temos que reconhecer que não somos nada, que não merecíamos nem a salvação, mas Deus, no seu amor, na sua imensidão de misericórdia, Ele nos salvou para fazermos a vontade dEle, para o propósito dEle nessa terra. Então, ao mesmo tempo que nós temos que entender que nós somos filhos amados, nós também temos que entender que o propósito de Deus é maior do que a nossa própria vida. E já estava determinado antes de nós nascermos, como vemos em Jeremias 1. Então, o Senhor Deus é o Rei sobre todas as coisas e nós somos pó, somos completamente dependentes dele. Versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo?
aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Meus irmãos, aqui a gente entra num ponto muito importante que a igreja tem que entender hoje em dia. Não são todos que sobem no Monte Santo do Senhor, que seria o altar do Senhor. Nem todos que sobem no altar do Senhor são aprovados por Deus. Ser usado não é ser aprovado por Deus. Hoje, no meio cristão, há muitos lobos no meio da igreja. Pessoas que são usadas e por isso os cristãos se iludem muito com isso, sabe? Com dons, com profecias, com línguas estranhas, sabe? Isso enche os olhos do povo quando não deveria encher, deveria ser algo normal. Porque o fato da pessoa ser usada não quer dizer que ela é aprovada por Deus. Deus já usou até uma mula para impedir Balaão. Ver a pessoa ser usada, ter muitos dons, nossa, então ela tem um relacionamento muito íntimo com Deus e tal. Ela já pode até ter tido. E um exemplo bom de que ser usado não é ser aprovado é Salomão. Salomão, gente, preste atenção, ele falava muitas verdades, ele ensinava coisas muito sábias e ele verdadeiramente dava ensinamentos que, sabe, eram exemplos de vida, mas ele não seguia. Ele transgredia a lei do Senhor e se casava com mulheres estrangeiras e ele vivia do jeito que queria, dissolutamente. Então, verdadeiramente, nós vemos que Salomão, ele ensinava coisas verdadeiras e que, nossa, quem olhava de fora falava, nossa, esse homem verdadeiramente é um homem íntegro, né, sábio. Mas as atitudes de Salomão mostravam outra coisa. Salomão, nas suas atitudes, não era aprovado por Deus, mas ele dava muitos ensinamentos verdadeiros e bons para se seguir. Então é isso que nós temos que entender. Hoje, na igreja, nós temos que ver as pessoas, assim como Jesus ensinou, conhecereis a árvore pelos seus frutos, ou seja, pelas suas atitudes. Não é pelo dom, não é o quanto a pessoa é usada. Pela necessidade da igreja, Deus usa qualquer um, gente. Por amor da sua igreja, Deus usa qualquer um. Mas nós conhecemos quem a pessoa verdadeiramente é, o caráter da pessoa pelos frutos, pelas atitudes. Não adianta chegar no altar e ser usado, nossa, falar em línguas, ter vários dons, se a pessoa trata as pessoas mal, é rude, mal educada, em casa só briga. Então, ela não é aprovada pelo Senhor, somente usada. Devemos ter a sabedoria e o discernimento de verdadeiramente avaliar a pessoa antes de ter uma conclusão. Nossa, essa pessoa deve ser aprovada por Deus. Não, nós temos que ver o fruto, não o quanto a pessoa é usada. Porque ela pode verdadeiramente dar ensinos bons, sábios. Nossa, falar a palavra de Deus com a maior eloquência e com a maior razão, né? Ela pode falar coisas que fazem sentido, que fazem razão, coisas louváveis de ser seguidas e ser uma pessoa que não agrada a Deus e não é aprovada por Deus. Temos que ser também como o povo de Bereia, os bereianos, que vão estar descritos lá em Atos dos Apóstolos, aonde diz que Paulo ensinava para eles e eles receberam a palavra, mas eles receberam sempre analisando dia e noite as Escrituras para saber se aquilo era verdadeiramente verdade, o que Paulo estava ensinando. Então, enquanto Paulo ensinava, eles iam lá nas Escrituras e examinavam dia e noite para ver se estava escrito mesmo. Isso é sabedoria. Nós temos que ter também essa prudência, né? Não aceitar tudo que vem do altar como revelação, como só experiências da pessoa, mas sim ver se ela está pautada verdadeiramente na palavra de Deus. Então, tomemos cuidado com o que recebemos do altar, porque hoje em dia, infelizmente, o evangelho está muito corrompido. Também tomemos cuidado quando formos para o altar dar alguma palavra. Essa palavra é para nós também. Nós temos que estar puro de coração, sem mágoas, ressentimentos, sabe, botar nossa casa em ordem.
batalhar para sempre andar em santidade e de uma maneira que realmente o Senhor nos aprove, para não sermos hipócritas no falar. Versículo 6. Esta é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Se você anda em santidade, temendo o Senhor e buscando fazer o que lhe agrada, não se preocupe, porque você vai receber, assim como está escrito no versículo 5 e 6, a bênção do Senhor. Então tenha coragem, vá e fale, passe que o Espírito Santo de Deus te der, seja forte e corajoso e faça a vontade do Senhor, porque verdadeiramente você terá a bênção de Deus. Não tenha medo. Versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Esses versículos do 7 até o 10, eles descrevem a reverência que temos que ter ao nosso Senhor, a gratidão, o reconhecimento de que Ele quem nos salvou, Ele que merece toda honra, toda glória, todo louvor. Uma vez eu escutei uma pregação que, sabe, eu guardei no meu coração, de que o pregador citava essa passagem e falava, descrevendo como foi a ressurreição do Senhor Jesus e como Ele subia e como os anjos cercavam Ele, e quando Ele chegou no céu, os anjos abrindo os portões e todos os anjos louvando ao Senhor e entoando esse versículo, essas passagens. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Meu Deus, essa é a passagem que os anjos entoaram na ressurreição do Senhor, quando Ele voltou aos céus ressurreto. Meu Deus, imagina, meus irmãos, como que foi esse momento, quão glorioso foi essa entrada, esse retorno depois da crucificação, depois do propósito de Deus cumprido na vida do nosso Senhor, o Filho de Deus, que foi enviado a essa terra para remir todos os nossos pecados. Ele, depois de ressurreto, voltou aos céus, ao seu trono, porque nós vemos a presença do Senhor todo o tempo na Bíblia, nas guerras, sabe? O Senhor guerreando, o Senhor batalhando pelo seu povo, fazendo milagres, operando prodígios sempre no povo de Israel. Ele verdadeiramente sempre se fez presente, ele abriu mão do seu reinado, abriu mão do seu poder como Deus e desceu à terra para morrer por nós. E ele voltou aos céus e foi recebido com toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Imagina, meus irmãos, que sensação maravilhosa, sabe? Louvar o nosso Deus, engrandecê-lo, reconhecer toda a majestade, toda a humildade, todo o poder e toda, ao mesmo tempo, a mansidão e humildade que Ele teve em abrir mão de tudo isso por nós. Ele sempre esteve presente como Deus na nossa vida, nos livrando, sabe? Em toda a história, nossa vida como humanos, toda a história da humanidade, Ele foi Deus. E Ele desceu, e Ele venceu, e Ele retornou. Glória a Deus, meu Deus, toda honra, toda glória, todo louvor. Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E Ele é o nosso Senhor, é o nosso Deus, é o nosso Pai, é quem verdadeiramente nos amou com o amor mais puro e venceu por nós, como um pai que ama verdadeiramente os seus filhos. Nós não tínhamos condições de vencer, e como um pai, Ele teve compaixão de nós, vendo que os seus filhos eram imaturos e errantes. Ele sofreu, venceu por nós, e nós devemos a nossa vida, o nosso amor, a nossa gratidão, devemos tudo ao nosso Pai amado. Ele é digno, e Ele é gloriosamente digno. Não é como se nós devêssemos isso com um olhar de repressão, como se Ele nos cobrasse, sabe? Você me deve isso. Não, Ele simplesmente quer ver quem ama verdadeiramente Ele e quem vai, por espontânea vontade, amá-lo.
entregar o coração e os caminhos a Ele, porque Ele merece, Ele é digno, mas Ele não cobra o reconhecimento de todos. Ele quer que nós reconheçamos e quer um louvor puro do nosso coração. Meus amados irmãos, Ele é verdadeiramente digno e Ele é verdadeiramente um Pai muito amoroso. Eu não sei você, não sei se você quer reconhecer isso, não sei o que você sente no coração, mas eu sinto um amor imenso por esse Pai admirável, justo, perfeito que o nosso Senhor é. Meus amados irmãos, eu agradeço aos irmãos que permaneceram até esse ponto do vídeo comigo. Deus abençoe a semana de vocês, Deus abençoe o dia de vocês, que o Senhor ilumine o coração e a mente de vocês com paz e amor, e que a paz e o amor do Senhor repousem sobre o coração e a mente de vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês.